Olá, alunos! Hoje a gente vai dar continuidade à nossa matéria sobre a vinda da família real para o Brasil, que ocorreu em 1808. E hoje eu trouxe para vocês alguns pontos, relacionados ao contexto histórico do que estava acontecendo nesse período. É importante que vocês compreendam a importância da chegada da família real ao Brasil. Foi algo inédito, em nenhuma colônia isso aconteceu, isso é coisa somente aqui do Brasil. Então, nesse ano aqui, 1808, chegou a família real e toda a corte portuguesa para uma de suas mais ricas colônias, que era o Brasil naquela época. Aqui para vocês, contexto histórico. Primeiro ponto, contestação ao modelo administrativo colonial. Muitos colonos da América Portuguesa, ou seja, do Brasil colônia, estavam se revoltando e contestavam a forma como Portugal administrava o Brasil. Eles estavam influenciados com aquelas ideias que a gente já estudou sobre o Iluminismo, a Revolução Francesa e também da independência dos Estados Unidos aqui na América. Isso fez com que diversos lugares na América Espanhola e também aqui na América Portuguesa, muitas pessoas começassem a questionar o sistema administrativo colonial. E aí então diversas colônias na América começaram a ficarem independentes pouco a pouco. E aqui no Brasil também começaram a ocorrer movimentos que visavam a separação, ou seja, acabar com o domínio de Portugal. Assim como aconteceu em Minas Gerais, a Inconfidência Mineira e também a Inconfidência Baiana, que tinha esse objetivo de separar-se de Portugal. Então aqui, meninos, essa contestação ao modelo administrativo colonial está dentro desse contexto histórico porque os portugueses, eles começaram a ficar com medo de que ocorresse aqui no Brasil o mesmo que aconteceu na América Espanhola. Lá quando as colônias começaram a se tornar independentes, aquela região foi se fragmentando em diversos países que falam hoje a língua espanhola. Aqui no Brasil poderia ter ocorrido a mesma coisa, se acaso a família real não tivesse vindo morar aqui. Um dos motivos da família real ter vindo para o Brasil foi com o objetivo de não perder uma de suas maiores colônias, que era então o Brasil, a América Portuguesa. E aqui eu trago para vocês como segundo ponto a questão do projeto de refundação do Império Português. Já havia um plano de a família real mudar-se para o Brasil. O ministro Sousa Coutinho, ministro de Portugal, ele já tinha esse plano, já tinha esse projeto de transferir a corte real para o Brasil, para assim então assegurar-se de que eles jamais perderiam essa colônia, jamais perderiam uma de suas maiores colônias. Então, o projeto já era antigo. A vinda da família real já era algo quase que certo, E o que vai fazer com que a família real então venha de fato morar no Brasil? Esse último ponto aqui. As guerras napoleônicas, que a gente estudou na aula passada, e o bloqueio continental. Quando então os portugueses eles não aceitaram aderir ao bloqueio continental e preferiram então, apoiados pela marinha inglesa, fugirem para o Brasil. Dando continuidade à nossa explicação, eu falava com vocês que Dom João não aderiu ao bloqueio continental. Vocês lembram então o que foi o bloqueio continental? O bloqueio continental foi uma forma que Napoleão Bonaparte tentou para derrotar os ingleses. Eles não conseguiam derrotar os ingleses em confrontos diretos, armados. Então, Napoleão Bonaparte, ordenou que os países da Europa ficassem bloqueados, ou seja, fechassem seus portos comerciais para os ingleses. Só que, como a gente viu na aula passada, os portugueses tinham uma relação muito amistosa e rentáveis com os ingleses. E Dom João, então, não aderiu ao bloqueio continental. Ele fez um jogo duplo, Ele clandestinamente continuou comercializando com os ingleses, enganando assim Napoleão Bonaparte. Quando Napoleão Bonaparte descobriu o jogo duplo de Dom João, o que ele vai fazer? Ele vai então ordenar que as tropas francesas invadissem Portugal. Só que Dom João já estava planejando a fuga para o Brasil com os ingleses. Então aqui, apoiados pela marinha inglesa, os portugueses, então, Dom João põe em prática o antigo plano do ministro Sousa Coutinho, que era qual? Transferir a corte portuguesa, ou seja, a capital do Império Português, para o Rio de Janeiro, no Brasil. Dando continuidade à nossa explicação,
Em 1807, Inglaterra e Portugal negociaram então a transferência da corte portuguesa para o Brasil. A Marinha Inglesa protegeu, ou seja, escoltou a família real até a sua chegada no Rio de Janeiro em 1808. É claro que os ingleses fizeram isso em troca de vantagens comerciais. E a gente vai perceber isso quando Dom João chegar ao Brasil e a primeira medida dele ser a abertura dos portos brasileiros para as nações estrangeiras. Isso dando vantagens comerciais para os ingleses. Continuando aqui a nossa explicação, no dia 29 de novembro, a família real partiu do Porto de Lisboa em direção ao Rio de Janeiro. Estavam com eles aproximadamente de 10 a 15 mil pessoas. Dentre essas pessoas estavam comerciantes, funcionários públicos, entre outros nobres, então, que acompanharam a família real até o Brasil. É importante a gente entender que a viagem de Lisboa ao Rio de Janeiro era uma viagem de 2 meses. E tanto os ingleses como os portugueses sabiam dos perigos que eles iriam enfrentar nessa travessia. Só que foi uma viagem decidida às pressas. Apesar do plano de fuga para o Brasil ser um plano bem antigo, né, da transferência da corte portuguesa para o Brasil ser antiga, ser um plano lá do ministro Souza Coutinho, eles nesse momento decidiram que iriam fazer essa transferência às pressas, por conta da invasão dos franceses a Portugal. E aí então não teve tempo deles planejarem uma viagem melhor. E claramente no momento em que eles saíram, né, nesses 2 meses de viagem, eles enfrentaram diversos perigos e quase perderam muitas embarcações durante essa travessia. Aqui por último, antes de embarcar para o Brasil, Dom João vai ter todo o cuidado de raspar, ou seja, de pegar todo o tesouro dos cofres portugueses para então ir embora para o Brasil. Algo que ele fará também no momento em que ele vai sair do Brasil e retornar para Portugal. A esquadra marítima que transportava a família real para o Brasil chegou à Baía de Guanabara em 7 de março de 1808. Só que eles somente desembarcaram dos navios no dia seguinte. Aqui no quadro, para os brasileiros coloniais que aguardavam em terra, foi inevitável um ar de desconforto ao ver aquela família foragida descendo dos navios. Quando eles viram então o príncipe regente tão diferente do qual era retratado nos quadros oficiais, né? Porque Dom João, ele tinha uma aparência bem simples, ele tinha aparência um tanto que grotesca, ele era gordo, tinha hábitos nojentos e dizem até que ele nem gostava de tomar banho. Então, quando as pessoas viram aquele príncipe tão diferente do que era retratado para eles, eles ficaram totalmente decepcionados. Se decepcionaram também com a figura magricela que estava ao lado de Dom João, que era sua esposa, Carlota Joaquina. Ela não fazia questão de disfarçar o desconforto de estar chegando ao Brasil, que ela retratava como uma terra de gentes que ela iria sempre odiar. Carlota Joaquina nunca se sentiu satisfeita em estar morando no Brasil. E até há relatos de que quando eles voltaram para Portugal, ela teve o cuidado, então, de sacudir as poeiras de seus pés, dizendo que não queria levar nem a poeira dessa terra amaldiçoada que era o Brasil, segundo a visão dela. Dando continuidade à nossa explicação, a chegada da família real ao Rio de Janeiro representou o encontro de 2 mundos até então desconhecidos e distantes. De um lado, estava uma monarquia europeia vestindo casacos de pele, de veludo, sapatos afivelados, meias, perucas e roupas escuras. Isso tudo debaixo do nosso mais conhecido sol tropical. E do outro lado estava uma cidade colonial, quase africana, com 2/3 da população formada por negros, mestiços, mulatos, seminus e descalços. Aos poucos, a colônia se transformou em sede da administração portuguesa. O Rio de Janeiro, que até aquele momento era a capital da América Portuguesa, ou seja, da colônia, passou então a ser a capital do grande Império Português. A primeira medida tomada por Dom João, quando este chegou ao Brasil, foi a abertura dos portos para outras nações. Prestem muita atenção nisso aqui, meninos, porque
Quando os ingleses escoltaram a família real para o Brasil, eles fizeram isso em troca de vantagens comerciais. Essa abertura dos portos a outras nações vai ser vantajosa principalmente para os ingleses, visando então ter vantagens comerciais aqui no Brasil. Essa medida que Dom João impôs aqui, com a abertura dos portos, pôs fim ao Pacto Colonial. O Pacto Colonial fazia com que a América Portuguesa, ou seja, o Brasil colônia, só pudesse comercializar, só pudesse ter os seus portos comerciais abertos para a sua metrópole, que era Portugal. Com o fim do Pacto Colonial, agora o Brasil passava a comercializar com outras nações. A família real trouxe para o Rio de Janeiro modos e costumes que eram comuns dos europeus. E eu falava com vocês que para ser o novo lar da família real, o Rio de Janeiro passou por diversas transformações. Transformações essas que estavam dentro da aparência e do cotidiano da cidade. Modificou totalmente o cotidiano da cidade, então, a chegada da família real. Aqui para vocês, meninos, o Rio de Janeiro passou, então, por diversas transformações, diversas construções. Tiveram que construir córregos canalizados, que não existia antes, ruas iluminadas, que também não existia antes da chegada da família real. Em 1808, criaram-se a imprensa régia. Ter imprensa ou jornais circulando no Brasil era algo proibido até então, né? Quando ainda era colônia. O rei, então, ele cria uma imprensa real, uma imprensa régia. Cria-se também o Real Horto Florestal, onde hoje é o Jardim Botânico. A Real Biblioteca, que é hoje a Biblioteca Nacional. E em 1816 chegou ao Brasil a Missão Artística Francesa, que trouxe entre esses artistas um dos mais famosos, que é o Debré, que teve a responsabilidade então de retratar o cotidiano do Brasil. Dando sequência à nossa explicação, a gente vai entender então como ocorreu a volta da família real para Portugal. Em 1815, Napoleão Bonaparte perdia a Guerra de Waterloo, e assim diversas nações que até então estavam sob domínio de Napoleão Bonaparte vão voltar para os seus antigos reis. Automaticamente, os portugueses vão exigir a volta de Dom João e toda a família real para Portugal. Dom João não queria retornar para Portugal. Ele só vai retornar depois de diversas revoltas que vão acontecer lá em Portugal, ameaçando assim a sua coroa. É importante vocês saberem que Dom João já era considerado rei de Portugal e do Brasil desde 1816. Em 20 de março de 1816, a rainha Maria I, considerada louca, havia falecido. E assim então, Dom João, que até então era o príncipe regente, passa a ser o rei. Só que ele só será aclamado como rei em 1818 e assim então vai passar a ser chamado de Dom João VI. A volta de Dom João VI para Portugal irá ocorrer em 1821, em razão da revolta do Porto que ameaçava a coroa portuguesa. Para garantir a permanência da família real aqui no governo brasileiro, o que Dom João vai fazer? Ele vai deixar o seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente do Brasil. Esse mesmo Dom Pedro que em 7 de setembro de 1822 vai proclamar a independência do Brasil e se tornar o primeiro imperador do nosso país. Assim então a gente termina a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham prestado atenção. Na plataforma haverá atividades relacionadas a essa explicação e até a próxima aula.